Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Então, hoje nós vamos falar sobre a utilização de câmeras para filmagem do movimento. O objetivo é principalmente tentar salientar alguns aspectos relacionados com o uso de câmeras filmadoras. A gente já conversou um pouco sobre os princípios aí relacionados com a análise de movimento bidimensional e tridimensional, então uma série de questões relacionadas com a utilização de câmeras meio que seguem alguns aspectos já apontados durante a aula em que nós falamos sobre princípios da cinemetria bidimensional, né? Principalmente. Mas eu vou ilustrar talvez com outros, de uma outra forma, alguns aspectos críticos. Obviamente, também a gente deixou disponível, nós deixamos disponível no portal da disciplina um playlist da Universidade de Manchester, onde eles têm uma série de pequenos vídeos onde eles apontam aspectos relacionados com o controle dos erros, possíveis erros, né? Ou os principais cuidados para realizar a análise quantitativa de movimento bidimensional. Então tem uma série de sugestões lá que eles fazem, que são bem interessantes e algumas são críticas mesmo, são cuidados muito importantes. Eu vou passar por alguns deles na minha fala de hoje, a fim de tentar salientar e exemplificar quais são os problemas, digamos, que a gente pode enfrentar e quando utilizar câmeras para filmagem do movimento. Como a gente comentou, principalmente quando a gente falou em sistemas de análise de movimento, tem sistemas que não vão necessariamente envolver câmeras, então a maioria e os mais recentes envolvem a utilização de câmeras, mas alguns não, então é possível que algumas aplicações, se espera que a maior parte das aplicações vão envolver o uso de câmeras, né? Tem visto que o uso de centrais inerciais ainda é reduzido comparado com câmeras. Então, em termos da temática de hoje, né, eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do tipo de câmera, né? A gente vai ter principalmente 4 aspectos, né? A frequência de aquisição, o zoom, o tipo de lente e os métodos de gravação dos dados, né, que seriam 4 pontos aí que vão envolver a escolha do tipo de câmera, né? Tem diferentes tipos. Hoje em dia o modo vídeo se expandiu para uma série de dispositivos, né, chegando até os smartphones. Cada um deles tem a sua limitação, então a gente vai passar um pouquinho nisso. E a questão da configuração da câmera, né, a posição em relação ao objeto de interesse, a gente vai desdobrar um pouquinho possíveis efeitos da posição e alguns exemplos de iluminação também que podem interferir, principalmente afetando a capacidade de rastreamento posterior, né? Porque a gente sabe que dependendo de qual objetivo tiver envolvido na análise do vídeo, né, eu posso ter um vídeo que eu vou extrair uma medida angular em um ponto específico do movimento, né, e a iluminação talvez seja um pouco menos problemática. Ela sempre é problemática, mas talvez seja um pouco menos do que quando me interessa realizar o rastreamento de todas as coordenadas, de todos os marcadores disponíveis na imagem. Aí o rastreamento vai ter vai ser um fator decisivo também. Eu vou mostrar um pouquinho algumas questões nessa linha. Tá? Então, em termos de frequência de aquisição, hoje, do ponto de vista comercial, né, em comercial a gente fala equipamentos disponíveis em larga escala, né? Porque a gente sempre teve na história da biomecânica equipamentos dedicados à análise do movimento, equipamentos específicos para pesquisa, né? Que no caso câmeras, que tinham a capacidade de frequência de aquisição em uma elevada quantidade de imagens por segundo, ou FPS, que é frames per second, né? Então o número de imagens, de quadros que podem ser obtidos por segundo dentro de um vídeo. Uma câmera convencional vai ter a capacidade de tirar fotos ou de filmar, e sempre quando ela for para o modo filmagem, não necessariamente ela vai ter o modo filmagem alta velocidade. Então a Casio, alguns anos atrás, lançou uma linha de câmeras para alta velocidade, a linha X-Lim,
E a Xilin meio que, acredito, né, no meu ponto de vista, iniciou um pouco esse processo de comercialização em larga escala. A gente sempre teve empresas desenvolvendo câmeras industriais, né, como a gente chama, então câmeras dedicadas para aplicações específicas, né, mas câmeras comerciais em larga escala, eu acredito que a Casio com a linha Xilin meio que deu um ponto de partida aí. Outras empresas mais tão conhecidas, até mais estabelecidas na área de fotografia, como a Canon, que a gente está vendo aqui, a Sony também tem alguns modelos, perceberam ali um nicho de mercado e passaram a desenvolver câmeras que filmavam além do convencional 25-30 Hz, que é o que qualquer câmera que tenha modo de filmagem vai fazer 25-30 Hz. Né? Então a Canon, por exemplo, tem esse modelo, que é o 700D, o EOS 700D, que vai filmar 50 frames por segundo. Não é, na visão de alguns, considerado high speed, mas é acima da velocidade convencional, né? Então permite uma amostragem um pouco maior do que uma filmagem convencional. A Xilin, na época, lançou câmeras que iam de 120 a 1000 quadros, né? 1000 quadros numa qualidade baixa, né? Mas 120, 240 numa qualidade bastante interessante, né? Para filmagem, principalmente para reprodução em slow motion, né? Para fazer o movimento lento. A GoPro entrou como uma câmera com um objetivo esportivo, então ela iniciou com câmeras que filmavam a 60 fps, né? A Hero 2 e a Hero 1 filmavam a 60 quadros por segundo, então câmeras que as dimensões eram pequenas, que o conjunto, né, o pacote envolvia principalmente o uso em ambientes externos e ambientes onde não necessariamente eu ia ter controle de muita coisa. Então, por exemplo, filmar na água. Então, esse também foi um diferencial aí do sistema da Hero. Fora o tamanho, né? Porque a gente aqui não tem a proporção, né? Mas uma GoPro, para quem conhece, é muito menor em termos de dimensões, muito mais leve, muito mais compacta do que a câmera da Canon, por exemplo. E os modelos mais recentes da GoPro, né? A Hero 4 aqui, por exemplo, vai filmar fácil a 120 quadros por segundo, além de ter dispositivo sem fio para poder fazer transmissão com live capture Wi-Fi. Então tem uma série de recursos aí que a GoPro adicionou, recursos de software, né, para edição de vídeo. Então tem uma série de recursos que a GoPro adicionou. A GoPro já tem uma série de concorrentes, né, imitando aí, entre aspas, né, o que ela meio que de forma pioneira desenvolveu na área de câmeras de alta velocidade e pequena dimensão, né? Então também é um exemplo aí de câmera que vai permitir a filmagem em alta velocidade. O efeito da frequência de aquisição, a gente apontou um pouquinho isso já em uma outra aula, mas aqui a gente tem dois exemplos, né? Um na filmagem a 25 quadros por segundo, né? Em que a gente tem o movimento em um determinado instante, o movimento acontecendo em alta velocidade, então maior velocidade, levando a uma maior distorção. Então eu enxergo duas bolinhas ali na perna do indivíduo, enquanto que no painel B a velocidade é menor e eu tenho apenas uma bolinha na perna do indivíduo. Então acaba acontecendo com que a câmera, por estar filmando a 25 quadros por segundo, a frequência de amostragem dela ela não é suficiente para manter a qualidade da imagem. Provavelmente a frequência de amostragem dela é suficiente para sobrepor a velocidade do movimento. Então essa é uma discussão que ainda existe, ao meu ver, não bem resolvida, né, em relação ao que... E eu entendo que até não vai existir uma discussão mais a fundo, em função de que, como as câmeras estão cada vez mais com alta velocidade, né, não há muito a necessidade de discutir o que é o mínimo de frequência de amostragem para análise de movimento. Quando a gente pensa isso do ponto de vista de pesquisa. Do ponto de vista da prática, eu acho que essa discussão deveria ser feita, porque eu posso pegar uma câmera de 25, 30 quadros e filmar um movimento que acontece numa frequência natural menor do que essa. Então, por exemplo, eu vou ter no caso aqui um indivíduo pedalando numa bicicleta, mesmo que ele esteja pedalando aí a 90, 100 rotações por minuto,
né, eu vou ter aí um movimento que vai estar acontecendo na casa de 2 Hz, né, ou duas revoluções por segundo, sei lá, e se eu estiver indo até a 120 revoluções por minuto, eu tenho aí mais ou menos 2 revoluções a cada segundo, que é um movimento bastante rápido, certo? Quando a gente converte a velocidade total do movimento, que é as 2 revoluções por segundo, né, em frequência de movimento, né, parece que bom, então 25 quadros por segundo me permitem capturar os 2. Né? Se a gente pensar no teorema de Nyquist, quem nunca ouviu falar, coloque no Google aí, teorema de Nyquist. Né? O Nyquist ele propôs uma definição de que se eu quero analisar um determinado fenômeno, né, pode ser qualquer fenômeno, eu tenho que ter uma amostragem de no mínimo 2 vezes aquela do fenômeno. Então, se eu tivesse um indivíduo pedalando num cicloergômetro, eu poderia filmar ele com qualquer coisa que filmasse e ele estiver realizando o movimento a 2 unidades por unidade de tempo, então 2 Hz, por exemplo, 2 revoluções por segundo, né, porque Hertz é o número a frequência do evento por segundo, tá? Isso é a unidade de Hertz. Tá? Então, se ele estiver pedalando fazendo 2 voltas lá na bicicleta por segundo, o que eu vou ter é 2 Hz, certo? Eu precisaria de alguma coisa que me obtivesse informações a no mínimo 4 Hz. Então, uma câmera de 25 serviria para o que me interessa. O problema é que quando a gente pensa em filmagem, né, a gente tem esses problemas, certo? A velocidade linear desse objeto aqui, ela é muito maior do que 2 Hz, tá? E aí eu caio num aspecto em que os componentes daquele movimento passam a ter velocidades maiores do que o movimento natural. Tá? Quando a gente pensa em marcha, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo caminhando ele vai ter uma velocidade de gesto relativamente lenta, que a maior parte das câmeras vai conseguir capturar de forma bem razoável. Agora, se eu quiser avaliar a velocidade de alguns segmentos, a velocidade do pé durante a fase de voo, eu sei que uma câmera convencional não vai conseguir me dar essa leitura de uma forma adequada, porque a velocidade do pé durante a fase de voo da marcha é muito maior do que a velocidade natural da marcha, certo? Então eu tenho componentes do movimento que possuem uma frequência de ocorrência muito maior do que o movimento por si só. Então quando eu penso, 25 Hz dá para avaliar um indivíduo pedalando ou caminhando ou até mesmo correndo? Não dá. E não dá por causa disso, porque dependendo do que eu for analisar da filmagem, eu vou ter esse tipo de problema. Eu vou ter um borrão na imagem, porque alguns momentos do movimento, certo? Alguns instantes do movimento, e o movimento não é contínuo. Por mais que ele seja repetitivo, ele não acontece numa velocidade constante. Isso é outro aspecto. Eu tenho acelerações positivas e negativas, eu tenho aumentos e reduções de velocidade, certo? Então, isso faz com que em alguns momentos eu tenha uma maior frequência de ocorrência daquele movimento do que outros. Aqui eu tenho um exemplo disso. Eu tenho um instante do movimento que a velocidade do gesto é elevada e eu precisaria ter uma frequência de amostragem grande, e aqui a frequência de amostragem serve, certo? Então, quando eu for escolher a minha câmera, se eu puder optar, vou para alta velocidade. E mesmo assim, eu teria que me cercar que a velocidade do elemento que me interessa, eu quero saber a velocidade com que ele sai daqui e chega lá embaixo no movimento. Será que essa velocidade é compatível com a velocidade de captura da câmera? Certo? Então eu tenho que tentar traçar. Não existe uma regra para isso, tá? Pelo menos eu não conheço, né? Eu desconheço uma regra que faça com que eu consiga traçar uma relação, né? Matematicamente é possível fazer isso, não existe uma regrinha de bolo. Se eu tenho uma velocidade de x metros por segundo num fenômeno, eu preciso de uma câmera de tantos quadros por segundo. Não existe essa regra. Tá? Então é isso que eu digo, que a discussão está aí em relação a esse aspecto. Tá? O grande divisor de águas é isso, eu vou ter uma imagem que vai ter um borrão e que vai prejudicar eu conseguir achar o centro daquele marcador, porque o meu marcador ali, ele é um círculo e eu quero achar o centro dele, como eu tenho na imagem B. Aqui na imagem A eu não consigo achar o centro dele porque tem 2 marcadores.
Tá? Então esse acaba sendo o divisor de águas. Essa minha imagem vai ser descartada para alguns propósitos, ou para a maior parte dos propósitos eu não vou poder usar ela para nada, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, que na realidade a gente acabou realizando um testezinho exatamente nesse aspecto, né? Filmamos o mesmo indivíduo no mesmo instante de tempo com duas câmeras diferentes, com frequências de amostragem diferentes. Então, enquanto com 60 Hz eu conseguia enxergar o marcador de forma regular, né, então sem distorção, com 30, né, o mesmo movimento não tinha a mesma qualidade de captura. Eu não tenho borrões como eu tinha na imagem anterior, certo? Mas eu tenho ali um aumento, uma distorção daquele marcador em alguns lugares, principalmente os pontos do movimento onde eu tenho maior velocidade. Então, por exemplo, a coxa não se movimenta tanto. Então, para identificar a coxa, 30 Hz serve. Agora, para identificar o pé lá, não serve, porque o pé se movimenta numa velocidade linear muito grande, certo? Então, esse é o critério de decisão, muitas vezes, o quanto aquela minha câmera vai funcionar ou não, certo? Como eu comentei, ainda não temos uma regra de bolo para isso. O teorema de Nyquist não funciona se a gente usar o movimento como um todo, balizando a frequência mínima de amostragem. Eu tenho que ter os componentes do movimento como os critérios de definição. Então aqui eu quero olhar o pé do sujeito, eu tenho que descobrir a frequência de mudança de posição do pé, né, quão rápido ela acontece, né, e tentar relacionar isso com a câmera, mas ainda não tem uma regra para isso. Em relação ao tipo de câmera, até o tipo e obviamente, porque algumas câmeras vão estar limitadas a zoom, mas em relação a configurações da câmera até, né, vai ter um duplo aspecto aqui. A gente tem aqui um exemplo desses vídeos que eu comentei lá da Universidade de Manchester. Eles dão um exemplo aí com a câmera perto, né, em 5 metros do objeto de interesse, que é esse indivíduo do centro. Né? Se eu projetar o indivíduo mais ao fundo ou mais à frente e eu trabalhar tiver diferenças no zoom, né, eu vou ter alterações de proporção muito grande. Enquanto que se eu tiver com a câmera mais distante ou 3 vezes mais distante, né, eu vou ter menores diferenças de proporção no tamanho. Né? Então o zoom vai servir muito para que eu consiga... Tem um outro aspecto do zoom em relação a eliminar as bordas da imagem, que são áreas de distorção natural da relação métrica da câmera do sensor da câmera com a calibração. Né? Mas eu acabo tendo essas distorções de proporção à medida que a minha câmera está muito perto do objeto de interesse. Então, sempre que eu puder filmar, é preferível filmar mais distante e aproximar o máximo possível com o zoom, fazendo com que eu consiga manter os objetos de interesse mais ou menos na mesma profundidade. Porque aqui a gente tem um problema de profundidade. Né? Eu tenho um objeto que lá no fundo ele aparenta ser bem menor do que aqui na frente, né, que é o erro de profundidade, mas ele no mundo real ele tem a mesma dimensão, é o mesmo sujeito, ele tem a mesma estatura, né, então isso vai influenciar. Aqui a gente tem uma imagem também de zoom, né, um indivíduo filmando uma pessoa caminhando, e a pessoa, eu vou mostrar para vocês depois, ela vai se aproximando da câmera à medida que vai ocorrendo o movimento. Então uma variação do plano frontal da caminhada, em que é muito difícil de fazer, porque o que vai acontecer vai ser um erro contínuo de profundidade, porque ela vai vir caminhando em direção à câmera. Né? Eu não tenho um controle da distância da câmera para o objeto de interesse o tempo inteiro. Então aqui eu vou mostrar, vou dar um play aqui. E aqui o que foi sendo feito foi que o zoom foi sendo trabalhado de forma que se conseguisse principalmente ajustar e manter a mesma proporção, só que eu nunca vou conseguir ajustar o zoom manualmente para casar com a velocidade que a pessoa está se aproximando da câmera, então não vai funcionar. Né? Então, o controle de zoom nesse aspecto ele não vai ser útil. Né? Nessa situação eu teria que ter a pessoa estática, né? Ou teria que ter ela numa esteira, e eu teria que ter a câmera numa distância fixa da esteira para fazer qualquer análise que fosse, mesmo uma análise mais qualitativa.
O tipo de lente vai interferir de forma bem importante, porque a gente tem aqui dois tipos de lente, né? Uma lente convencional na esquerda e uma lente que se chama de olho de peixe, que é a lente da GoPro, né? Que é, ou grande angular, né? Tem alguns nomes aí que o pessoal acaba usando. Né? Então a gente vê nas bordas da olho de peixe lá, ele tem uma distorção aqui nos elementos próximos mais das bordas da imagem. O centro da imagem não é tão afetado, mas as bordas da imagem, né, são bastante afetadas pela distorção. Existem correções matemáticas que se faz, o próprio software da GoPro permite ajustar matematicamente essa distorção da lente para algo mais linear, permitindo com que eu tenha uma relação métrica um pouquinho mais aproximada, certo? Mas é um fator que vai interferir. Que está aqui, né, a gente usou um pouco essa imagem em outras aulas, né, o fato de eu ter nos extremos da imagem a lente que está lá no fundo com uma distorção maior, né, com uma angulação em relação ao plano da imagem, né, em relação à proporção de pixels do sensor da imagem, certo? Em termos de método de gravação, então esse eu acredito seja um dos fatores críticos, né, entre as câmeras. Dependendo do que eu me proponho a fazer, eu vou ter um efeito maior ou menor, né, desse fator. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma câmera que a gente chama do modo com cabo para captura no modo live capture, então, que é a captura ao vivo, né? Então a câmera, por exemplo, ela é controlada por um computador, e as imagens são extraídas por um cabo, esse cabo preto aqui que está no chão, que vai para o computador, e a imagem, as imagens são gravadas, são comprimidas em um vídeo, que é gravado direto na memória do computador. Tá? Então esse seria o modo Live Capture, onde eu vou conseguir enxergar essa imagem de uma forma mais ampliada, porque a tela do computador vai ser muito maior do que qualquer tela de display de câmeras. E vou poder usar esse modo como um modo de feedback em tempo real. Então, se eu quiser filmar a pessoa e mostrar algo para ela em tempo real, ou mesmo de forma resumida imediatamente após, né, facilita muito, porque a gente vai mostrar outros exemplos onde a imagem é gravada na memória da câmera. Eu tenho que desmontar a câmera para poder tirar a imagem, o filme de dentro dela. Nesse tipo de cenário isso não acontece. É muito comum em webcam portátil, né? Então webcams que trabalham com cabo USB também permitem esse modo Live Capture. É óbvio que a webcam ela tem lá suas restrições de frequência de amostragem. Normalmente webcams vão trabalhar com 30 quadros por segundo, pequenas exceções vão obter imagens a mais do que o convencional 30 Hz. Tá? O outro modo, né, que eu tinha comentado, que é a gravação na memória interna da câmera ou em cartões de memória, né, que ficam embutidos dentro da câmera. Problemas com isso é que se eu quiser mostrar ou analisar esse vídeo logo após a coleta, eu tenho que tirar a câmera, por exemplo, do tripé, abrir um compartimento, tirar o cartão de memória, botar o cartão de memória no computador, né, e para verificar se o vídeo ficou bom ou ficou de uma qualidade adequada. Ou algumas câmeras permitem, né, que eu tenha um cabo de conexão apenas para visualização que conecte a câmera no computador. Então eu não faço a transmissão de dados da memória da câmera do sensor da câmera para o computador, mas eu posso gravar na memória da câmera e ter um cabo que conecte a câmera no computador para depois que eu gravei eu já extrair e olhar. Nem todas as câmeras permitem fazer isso, tá? Então não é live capture, porque eu de qualquer maneira gravo dentro de um cartão de memória ou na memória da câmera, e aí eu tenho um cabo USB, por exemplo, que conecta a câmera no computador, e aí eu acesso a memória da câmera, terminei de gravar, acesso a memória da câmera, extraio o vídeo, né, ou copio, sei lá, para o computador, olho e digo, legal, ficou bom, tá valendo. Ou não, ficou uma porcaria, eu tenho que fazer de novo. Certo? No Live Capture eu faço isso na hora. Com cartões de memória eu só vou conseguir saber se o meu vídeo ficou adequado mesmo depois que eu tirar o cartão de memória da câmera. Porque eu vou olhar no display da câmera, que é pequenininho, e eu às vezes vou achar que tá bom.
Quando eu for abrir na tela do computador, for ampliar e for olhar os detalhes da filmagem, pode ser que não tenha ficado bom, certo? Então as câmeras que vão gravar os dados no cartão de memória vão ter uma certa restrição nesse aspecto. Tá? Aqui tem um outro vídeo sobre... The first requirement of any two-dimensional filming situation is to find a space that has adequate lighting, is uncluttered, and is large enough for the participant to perform the activity. For example, if the participant was running, the space needs to be large enough for them to accelerate and to decelerate. All of these requirements will be covered in the following video. A straight line on the ground also needs to coincide with the plane of motion that will be recorded. For example, the lines of a tennis or a basketball court could be used for this. If not, a line needs to be marked on the floor, for example, using tape as shown here. The area also needs to be large enough for the camera. This should be placed at 90 degrees to the line on the floor. This can be done by marking a line on the floor that is perpendicular to the line representing the plane of motion. To ensure that the line is perpendicular, a 3-4-5 triangle can be used, as shown here. The triangle can be formed by first marking the ends of a 3-meter line along the line representing the plane of motion. One end of this line should coincide with the central point of the movement being filmed. For example, if filming a standing vertical jump, this point is where the jumper should stand. Aqui apenas um comentário, então, para auxiliar. O que eles estão fazendo, na realidade, é primeiro tentando identificar um espaço que seja grande o suficiente, né, para a realização da tarefa. Depois eles estão marcando no solo onde que a pessoa vai estar se movimentando. Então, se for a marcha, por exemplo, a pessoa vai caminhar em cima daquela linha, tá? Porque aqui a gente está pensando numa análise de movimento bidimensional, certo? E o que eles vão fazer agora é usar um método de triangulação, né, com um triângulo retângulo, para tentar alinhar esse plano de movimento, que é o que eles estão marcando no chão agora, com a linha de ação da lente da câmera. Então eles vão traçar depois uma linha perpendicular, né, que vai sair de algum ponto daqui em direção à imagem, né, como se fosse em direção ao que vocês estão vendo. Essa linha vai ter que ser perpendicular àquela marcação que eles estão fazendo no chão. Para garantir isso, eles vão medir fazer uma medida inclinada aqui, que vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ali eles dão a sugestão de fazer com 3 metros no plano de movimento. Então aqui tem uma medida de 3 metros, perpendicular tem uma medida de 4 metros, e depois ajustar a inclinação dessa linha perpendicular aqui, que tenha 5 metros até a outra ponta, tá? Que daí me dá 3 por 4 por 5. É óbvio que às vezes eu não vou precisar de 3 metros aqui de abertura, né? Eu vou poder ter um pouquinho menos, então vocês vão ter que, na realidade, trabalhar com uma dimensão que seja... O 4 metros é meio, digamos assim, regra de bolo. Desculpa, regra de bolo não, né? Não é um termo correto, mas se fosse no inglês seria a regra do dedão, né? Eles acabam traduzindo literalmente, né? Que é de que a câmera tem que ficar aproximadamente 4 metros do objeto. Tá? Então, tradicionalmente, muitos trabalhos utilizavam ou utilizam ainda essa distância. Então, se eu tenho uma abertura de 3 metros, a minha câmera tem que estar a mais ou menos 4 do objeto, certo? Dependendo do que vocês querem enxergar, eu não preciso de 3 metros de abertura. Eu posso ter 1 metro, 2 metros, mas aí vocês vão ter que aproximar mais a câmera, tá? Para ter esse componente perpendicular aqui proporcional. Vou deixar rodar um pouquinho mais, depois eu comento mais alguma coisa. Opa, desculpa. E não foi, vamos ver se eu consigo adiantar aqui. The next step is to mark the 4-meter line that will be perpendicular to the plane of motion. O que eles vão fazer agora? Eles vão traçar a linha. This line extends from the end of the 3-meter line and should be marked at approximately 90 degrees to this line. Vão traçar a linha de 4 metros agora. The final step is to measure the distance between the end of the 3-meter line and the 4-meter line.
que é a distância If de this 5 distance is metros. equal to 5 meters, then the 3 and 4 meter lines are perpendicular. Se for 5, Otherwise, the end of the 4 meter line needs to be adjusted until this is the case. In most cases, desculpa. Então ali na realidade o que eles fizeram é que eles ajustaram, por exemplo, eles podem ajustar, então eles vão traçar daquele ponto final até aqui 5 metros e eles vão ajustar onde chega os 5 metros dessa medida inclinada com essa outra aqui perpendicular. Então pode ajustar, se essa fita que o camarada lá do fundo está segurando tiver, desculpa, ele não, né? Mas esse aqui, por exemplo, ele pode ajustar esse ponto final mais para a esquerda ou mais para a direita para fechar com 5 na diagonal aqui, tá? Então desse ponto da fita até lá a outra ponta tem que dar 5. Se der menos do que 5, esse ponto da fita está muito para a esquerda. Se der mais do que 5, esse ponto da fita está muito para a direita. Tá? Então a jogada toda desse método é esse. A gente ajusta a ponta final aqui para que ela case com uma distância aqui dessa ponta até a diagonal lá no final dos 3 metros. Tá? Porque desse ponto aqui, ó, que eles marcaram ali, até onde o camarada do fundo está segurando, ali tem 3 metros. Da onde ele está segurando até aqui tem 4. E dessa ponta até a outra na diagonal tem que ter 5. Tá? Então esse é o 3, 4, 5 que eles fizeram lá no início do vídeo. Tá? Então eles vão ter que garantir que fecha essas medidas. Olha, ajustou um pouquinho para a direita, estava menor que 5. When the 4 meter line is perpendicular, it can be extended by an appropriate distance to the intended location of the camera. Agora o que ele vai fazer é exatamente isso. Not having the optoglasses of the camera perpendicular to the plane of motion and not having the camera a sufficient distance away from the plane of motion will be shown later. O que ele vai fazer é isso. Agora ele vai estender, em vez de deixar a câmera a 4 metros, que para ele daqui a pouco é muito perto, ele vai jogar a câmera mais para trás e ele vai saber que está perpendicular, porque na realidade ele já marcou um ponto intermediário, né, e vai puxar ela bem para trás aqui, garantindo que essa linha que ele traçou ali está perpendicular. Another consideration is background. This should ideally be clear, non-reflective, and contrast with the performer. Então aí eles vão colocar um blackout no fundo para limpar o fundo, né? O fundo poluído como estava ali, vai ficar difícil de conseguir identificar marcadores ou mesmo o movimento do indivíduo, vai ficar confuso no vídeo. It's also important that the field of view is uncluttered. For example, any reflective items should be covered and any unnecessary objects removed from the field of view. O que eles vão fazer aí é conseguir tentar depois realizar um rastreamento automático, então qualquer objeto que possa refletir vai ser obstruído. The camera should be attached to a sturdy tripod that allows adjustment for height, pan, tilt and skew. This will allow the camera to be positioned appropriately. O ajuste do câmera no tripé, o tripé vai ajustar a posição da câmera em termos de inclinação, altura, né, e permitindo com que ela esteja, a lente da câmera esteja perpendicular ao movimento. The camera should also be connected to an external monitor. This will help in determining the field of view and more clearly show the effect of adjustment to focus, shutter speed and aperture. It will also allow recorded footage to be reviewed more conveniently. É exatamente o que a gente tinha comentado. O fato de tu ter a câmera ligada em um monitor para conseguir conferir a qualidade da imagem antes da gravação, sem precisar confiar no display da câmera. Can be used to ensure that the camera is directly above the line perpendicular to the plane of motion that was determined earlier. Estamos usando um nível aí, né, de construção para alinhar. The height that the camera is set at obviously depends upon the activity being filmed. This will also affect the field of view. Normally, the height of the camera should coincide with the midpoint of the activity being filmed. For example, if filming walking, it should be set at approximately hip height. Então
Então, isso que eles estão comentando é que a altura, além de alinhar a câmera com aquele ponto que eles já determinaram como perpendicular, eles estão alinhando a altura da câmera com o centro do movimento. Então, se o cara tiver, o sujeito que o participante está caminhando, eles vão alinhar mais ou menos com a altura do quadril, se eles quiserem enxergar o corpo inteiro do sujeito. Se eles quiserem só olhar o membro inferior, eu posso alinhar a altura da câmera com o joelho, né? Se não me interessa analisar o membro superior. Então, a altura da câmera vai depender de quão próximo do solo está o objeto de interesse que vocês querem filmar, né? To ensure that the optical axis of the camera is at right angles or perpendicular to the plane of motion, an object can be positioned at the midpoint of the movement being filmed, at the same height as the camera. Então, colocar uma bolinha na mesma altura que está a câmera. The camera position is then adjusted until the object is in the center of the field of view. Aí eles ajustam para que o This is objeto... best done by zooming in on the object. Vamos dar o zoom para ajustar o objeto no centro da imagem, já que ele está na mesma altura da câmera. Aí, ó. The camera is then zoomed out to the required field of view. E aí eles ampliam The o campo effect de of visão. not aligning the optical axis of the camera at right angles to the plane of motion is covered in the next section. Então esse é um dos vídeos que a Universidade de Manchester produziu que ajuda a posicionar a câmera. Então nessa posição eles garantem que na mesma altura ali aquele objeto está alinhado, a câmera está alinhada com o centro do campo de visão da câmera, certo? E aí eles conseguem ter um acompanhamento, se a câmera está perpendicular ou não, se ela tem alguma inclinação ou não. Eles até não comentaram algumas questões, mas muitos tripés possuem nível para ajustar as inclinações tanto laterais quanto antero-posteriores, para que a câmera não esteja com o pescoço inclinado para baixo ou para cima, ou para que os pés do tripé estejam no mesmo nível, que a câmera pode estar, né, inclinada mais para a esquerda ou mais para a direita, fazendo com que a imagem fique desnivelada do ponto de vista lateral, né? Então também é um aspecto a se considerar. Se eu vou comprar um tripé, seria interessante ou eu comprar um tripé que me permita acoplar um nível, ou comprar um tripé que já venha com um nível acoplado, para eu poder nivelar a altura da câmera, certo? E a posição de inclinação, o tilt da câmera que eles chamam. Em relação à distância, né, a gente tem ali o efeito da profundidade de novo, então dois objetos de mesma dimensão alinhados em profundidades diferentes, né? Então a distância da câmera vai ter um efeito direto sobre a proporção dos objetos, se um objeto está grande ou pequeno, né? E isso vai ser um ponto crítico, né? Fazendo com que eu tenha um efeito importante no dimensionamento da imagem. Então qualquer medida de dimensão que eu precisar medir, né, vai ser afetada pela distância da câmera, ou pela relação, a relação pixels-metros vai ser influenciada pela distância da câmera e pelo próprio zoom também. Tá? Aqui tem um exemplo de um estudo em que eles tinham, o interesse deles era medir a área de projeção frontal de um indivíduo em uma imagem, especificamente um indivíduo posicionado numa bicicleta, né? E a área de projeção frontal nada mais é do que a área que o sujeito ocupa na imagem, né? Então eu vou medir ela em pixels e vou converter ela para metros. Só que essa conversão pixels para metros vai depender de vários fatores que foram cobertos aqui. Se a câmera está perto ou longe, se o zoom é maior ou menor, se eu tenho deslocamentos laterais da câmera, né, se a câmera está perpendicular ou não está. Então nesse trabalho é bastante interessante que eles indicam aqui a medida, na realidade, que eles têm, né, que é o eixo vertical desse gráfico, é o percentual do tamanho original do quadro, que é mais ou menos meio metro quadrado. Tá? Então se tiver no 1, né, ou as bolinhas estando próximas do 1, quer dizer que o objeto de referência, que é o meio metro quadrado, tem meio metro quadrado. Tá? Então ele bate com o mundo real. E aqui o que eles observaram é que deslocamentos de 50 centímetros na profundidade
né, resultam em erros de 25 a 28% na escala. Então quer dizer que se o meu objeto de interesse tiver mais ou menos meio metro em relação à profundidade ou próximo da câmera, né, mais para frente ou mais para trás em relação à distância da câmera até o centro de calibração, né, até a linha, até o plano do movimento, se estiver para trás ou para frente em relação ao plano de movimento em uma distância de meio metro, né, os meus erros estão aqui na casa de 25 a 28%. Tá? Então eu vou errar aí 25, 28% se o meu indivíduo se movimentar muito para trás ou muito para frente, né, ou muito próximo ou muito distante ao plano de movimento. Então qualquer movimento fora do plano, por exemplo, estou analisando o plano sagital, o meu indivíduo por alguma razão dá um passo atrás em relação à distância dele até a câmera, né, já afetou as minhas medidas, né, já vai fazer com que eu tenha um erro de profundidade que pode ser aí nessa casa de 25 a 28% se ele chegar a meio metro, tá, de deslocamento para trás. Tá. Distância. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma filmagem de uma corrida em que a câmera foi posicionada numa distância que primeiro, tudo bem, a gente tem a questão do borrão da imagem, que é a velocidade da câmera em relação à velocidade do movimento. Mas desconsiderando isso, a gente tem uma distância da câmera até o objeto de interesse que faz com que eu consiga enxergar bem a cabeça do sujeito, mas eu não consigo enxergar direito os pés dele, eu não vejo direito o calcanhar dele quando toca no chão. Tá? Então eu tenho um problema de distância, a câmera está muito perto do objeto de interesse, tá? Que vai afetar não só a calibração da imagem, mas vai afetar principalmente a minha capacidade de identificar os instantes do movimento. Eu não vou conseguir identificar quando é que ele toca o pé no chão. E aí se eu quiser avaliar qualquer coisa durante o primeiro contato do pé com o solo, não tem como fazer de forma confiável. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês olharem. Tá aí, ó. Né? Então eu vou voltar aqui para a gente dar uma olhada com calma. Ups. Então aqui a gente tem a câmera estando muito perto, né? Em alguns momentos eu até consigo mal ver o calcanhar dele tocando no chão, mas em linhas gerais eu não tenho muito como enxergar, como determinar com certeza o toque do calcanhar, por exemplo. Se eu quisesse avaliar tempo de contato, tempo de voo na filmagem, não tem como fazer, né? Ou ficaria muito complicado. Isso é um problema de distância, né? A câmera está muito perto do objeto, ela poderia estar mais distante, eu ter ajustado o zoom dela para que o objeto estivesse no centro da imagem, que também é outro fator, né? A gente comentou isso quando falou em calibração. Naquela imagem anterior, o objeto está muito perto da borda inferior da imagem, eu vou ter erros de dimensionamento também em relação à curvatura da lente, né? Aqui eu tenho um problema de ângulo, né? Então aqui tem um exemplo do objeto de calibração, ou do objeto de interesse está alinhado, então essa linha reta aqui quer dizer que a câmera está perpendicular ao plano do movimento. Quanto mais eu ando para a direita ou para a esquerda, a minha câmera se afasta do plano do movimento. Em uma escala de 10 graus de incremento para cada lado até 30. Então eu posso ter a câmera 30 graus fora do plano de movimento, né, para a direita ou para a esquerda, em passos de 10 graus. Aqui também o mesmo objeto de interesse, a mesma medida de meio metro, né, foi avaliada, e aqui eles observam que alterações no ângulo da câmera maiores do que 10 graus, então até 10 graus eu tenho erros aí na casa de mais ou menos 1% no tamanho, no dimensionamento dos objetos. Quando eu vou para mais de 10 graus, esses erros já vão aí para casa de 5%, né, a algo em torno de 8% na escala. Tá? Então se a minha câmera não estiver bem alinhada com o plano perpendicular ao plano de movimento, eu vou começar a ter erros no dimensionamento. Então eu vou medir distância errado, vou medir velocidade errado, vou medir ângulos errados. Ângulos também, né? A gente vai ver isso, né? Vou medir ângulos errados.
vou medir acelerações equivocadas. Tá? Então eu vou começar a errar nesse aspecto. Então, o garantir a posição da câmera perpendicular ao plano do movimento é fundamental. Tá? E pode ser feito com o método 345 ali que a gente mostrou no vídeo, né? usando as medidas com a fita métrica. Tá? Aqui o efeito da posição sobre o ângulo, então é que a gente tem, do mesma série de vídeos desse da Universidade de Manchester, a gente tem a câmera perpendicular ao plano do movimento, que está me dando um ângulo ali do indivíduo no solo, num bloco de saída ali do atletismo de 87 graus. No momento que eu movo a câmera para fora um pouco do movimento, esse ângulo diminui, ele vai a 83 graus. Então esse é o erro que eu tenho quando a minha câmera não está perpendicular ao plano do movimento. Aqui é óbvio, eles estão ilustrando um erro de posicionamento aqui relativamente grande, provavelmente na ordem de 30 graus aqui, ou até mais, né? De saída da câmera em relação ao plano do movimento. A gente observou que mais ou menos 10 graus de angulação não resulta em erros tão grosseiros, né? Mas à medida que eu me afasto disso, eu tenho erros bem importantes na determinação de todas as medidas que eu vou obter da imagem, inclusive os ângulos. Tá? Aqui a gente tem um exemplo bem interessante, uma redução de 4 graus aí no ângulo de flexão, no ângulo interno, desculpa, do joelho, né? Da perna em relação à coxa, por não posicionar a câmera perpendicular ao plano do movimento. Tá? Então isso é fundamental. Se eu for comparar pessoas, comparar o mesmo indivíduo em duas situações diferentes, eu tenho que garantir, e eu tenho uma câmera só, eu tenho que garantir que a câmera está perpendicular ao plano do movimento. Senão eu vou ter medidas bêbadas, né? Eu vou ter números ali que não estão adequados, não refletem a realidade do movimento, certo? Vou estar medindo, e é muito fácil medir hoje em dia, né, pessoal? A gente filma qualquer coisa com o celular, vai lá, baixa um aplicativo, o aplicativo mede ângulos e a gente acha que está fazendo grandes coisas com conclusões quantitativas sensacionais. Não é tão simples, tem que seguir esses passos aqui de configuração, posicionamento da câmera de forma adequada para que eu tenha medidas que tenham o mínimo de erro possível. Existem erros associados com a determinação ali. Aqui, por exemplo, não tem nenhum marcador articular, né? Então esse ângulo aqui vai ser altamente afetado por onde eu defino que está, por como eu defino que está o quadril, onde eu defino o joelho e onde eu defino o tornozelo, né? Então isso também é outro ponto que o playlist da Universidade de Manchester vai cobrir. É fundamental. Quero medir ângulos, eu tenho que determinar 3 pontos na imagem. A gente trabalhou um pouco isso na atividade prática da semana 1. Né? Eu quero medir o ângulo do joelho. Eu preciso de 3 pontos para formar 2 segmentos e o vértex dos 2 segmentos vai me dar o meu ângulo. Né? Se eu não tenho 3 pontos claros na imagem, que sejam indiscutíveis, eu olhando sei onde está, o meu vizinho olhando sabe onde está, o vizinho do vizinho olhando sabe onde está, né? Se eu não tenho esses pontos claramente identificados na imagem, não tem como. Vão sentar aqui no computador 3 pessoas e vão medir 3 ângulos diferentes. E aí eu tenho um erro de medida muito grande. Né? Aí é um erro grosseiro de medida. E aí eu não tenho como avaliar nada, né? Eu não tenho como avaliar um efeito de intervenção, eu não tenho como avaliar uma adaptação a treinamento, nada, né? Que é o grande objetivo. Nós vamos fazer todo esse trabalho aqui para medir, obter medidas na imagem, que é para poder ter confiança de realizar uma intervenção, seja ela aguda ou crônica, né? Intervenção aguda, vou mudar o jeito que esse camarada aqui está se posicionando para sair do bloco. Vou dar feedback, vou olhar a filmagem, medir e vou dizer para ele, agora tu vai sair de tal jeito. Se eu não medir certo, ou eu vou dar a informação errada, ou eu não vou observar alteração nenhuma. Né? Efeito crônico também, eu vou medir o sujeito depois de uma intervenção de treinamento lá, não vou conseguir detectar nada. Ele pode até ter melhorado, mas o meu método é muito falho, né? Vai ter erros grosseiros, eu não vou conseguir detectar nenhum efeito benéfico, né, do treinamento. Então, para realmente fazer de forma séria quantificação de análise de movimento, tem que seguir esses passos. Se não seguir, não faz. Ou se tiver preguiça, melhor não fazer. Né? E aí eu estou sendo, digamos assim, bem enfático, porque a gente sabe que hoje em dia, com o acesso indiscriminado das câmeras e dos aplicativos para medição de ângulos e imagens,
vai ter muita gente fazendo análise de movimento de forma indiscriminada, né, sem tomar todos os cuidados. Certo? A pessoa vai dizer, eu assisti lá uma videoaula do professor Rodrigo e saí fazendo análise de movimento, né, e assistiu, mas não entendeu ou não reproduziu o que deveria ter sido comentado. Certo? Então entrem na videoaula, no playlist também da Universidade de Manchester, assistam às outras aulas sobre todos os aspectos, né, relacionados. Eu sou partidário de que a gente consiga utilizar os recursos de pesquisa que não nasceram, mas que se desenvolveram dentro dos laboratórios, das universidades, dos centros de pesquisa, para o meio clínico e esportivo aplicado, sei lá como a gente vai chamar, certo? Eu acho que a gente tem que levar isso lá para a prática, tem que dar ferramentas para que quem está na prática possa utilizar esses recursos no seu dia a dia. Esse é o objetivo, os países desenvolvidos fazem isso, o Brasil tem que começar a fazer isso. Tá? Tem câmeras baratas, tem software gratuito, mas tem que ter o conhecimento. Certo? O conhecimento está aqui, a gente está ajudando dentro das nossas condições, dentro da nossa experiência aí na área, certo? A gente está tentando exatamente dar o caminho para que as pessoas possam começar a utilizar esses recursos, né, para o acompanhamento prático. Tá? Então é bem sério isso, pessoal, são coisas que a gente vai ver. Aqui tem um outro exemplo, isso aqui são exemplos de aula que a gente usa, certo? Que a gente, na realidade, o que faz é estimula o aluno a fazer e principalmente deixa ele errar um pouco para ele ver o que ele precisa fazer direito, né? O que ele precisaria cuidar mais. Então aqui tem um exemplo, se a pessoa vai caminhar, primeiro problema a gente já vê, né? Puxa, está bem perto da câmera, né? Onde ela der um passo aqui, ela está fora da imagem, mas à medida que ela começa a se mexer, a gente começa a ver que a câmera foi movida junto com o movimento da pessoa, né? Então qualquer medida quantitativa aqui é totalmente inviável, né? Pelo fato de que eu tenho uma movimentação da câmera, né? Uma rotação da câmera que não é proporcional ao deslocamento linear daquela pessoa. Não tem como ser, não tem como fazer isso. O ser humano não tem essa capacidade de controle, né? De conseguir mover de uma forma que eu consiga ter a câmera sempre alinhada com o objeto de interesse. Tá? Se for de qualquer ângulo aqui, vai ser um ângulo torto. Tá? Então são exemplos aí que eu gosto de mostrar do que vocês não devem fazer. Não façam isso. Tá? Iluminação, então, que é um ponto também importante, né? A maior parte das câmeras comerciais de larga escala, de novo, né? Elas vão filmar imagens coloridas. É muito bonito, muito bom, mas para rastreamento de marcadores não é a melhor opção, né? Então aí eu já indico que quem tiver a oportunidade, eu sei que daí o custo também é diferente, mas quem tiver a oportunidade, que procure empresas que trabalham com câmeras industriais ou com sistemas de análise de movimento, tá? Porque daí as câmeras vão ter uma característica compatível com o que se tem de interesse. Que tem um exemplo de uma imagem, que é uma imagem de uma filmagem, utilizando uma câmera industrial que filmava em preto e branco. Tá? Então ela não capturava os componentes coloridos da imagem. Então essa é a imagem real dela. Né? É óbvio que a imagem dela é escura e o que nós temos aqui são marcadores refletivos. Tá? Então uma fita refletiva que é utilizada para identificar pontos de interesse no objeto. Então a gente determinou acidentes ósseos ou estruturas, no caso aqui o indivíduo está numa bicicleta, né? Estruturas de interesse na bicicleta e no corpo do indivíduo, em pontos específicos que, jogando uma luz de alta intensidade, né, eu consiga que esses marcadores ou essa fita faça reflexão da luz em direção à lente da imagem, e aí na lente da câmera. E aí a lente da câmera consegue identificar com uma certa nitidez esses marcadores em relação ao fundo da imagem. Utilizando softwares de análise de processamento de vídeo, e aqui também, pessoal, não tem nada de sensacional. Isso aqui é o VirtualDub, tá? Que é um software gratuito. Se vocês colocarem no Google VirtualDub, né? VirtualDub, né? Vocês vão achar
esse software. Aqui o que a gente fez na época, né, foi utilizar um filtro chamado Threshold, né, que é um filtro de limiar, onde a gente extrai efetivamente todos os componentes de cor da imagem, deixa só o preto e só o branco. Tá? Então tem um ajustezinho ali que a gente faz, se não me engano, um threshold, não lembro se foi 80% ou 90% que eu fiz, para realmente eliminar tudo que tem qualquer componente de coloração e deixar só o preto e só o branco. E aí aqui eu tenho meus marcadores, né? Eu tenho esses três aqui que vão compor a pelve, quadril, joelho, tornozelo e os três mais distantes, e vou ter alguns outros pontos refletindo aqui. Com os softwares que se tem disponível hoje em dia gratuitos, a maioria deles, né, ou os bons softwares gratuitos, a maioria deles vai conseguir rastrear esse vídeo aqui sem muitos problemas, de forma praticamente semi-automática. Então isso aqui é uma aplicação para, se eu quiser pegar um vídeo de... Esse indivíduo, por exemplo, tem... esse vídeo tinha 60 quadros por segundo e o indivíduo pedalou por 20 segundos. Eu quiser rastrear os 20 segundos, né? Ou se eu quiser rastrear 10 segundos desse vídeo a 60 quadros, vai me dar aí alguma coisa em torno de 600 imagens para eu ter que marcar cada um desses pontinhos. Não tem como fazer isso à mão, né? Então precisa de um software que tenha um algoritmo, né, um código computacional que vai identificar essas bolinhas de quadro a quadro, vai usar o critério do quadro anterior para arriscar onde é que está a bolinha no quadro seguinte. Tá? É isso que tem uma série de algoritmos computacionais que servem para isso. Tá? Então, basicamente, o que o software vai fazer é isso, ele vai identificar essas bolinhas ali na imagem. Ali tem o exemplo da nossa iluminação, tá? Então pode ser, aqui tem um refletor bem antigo aqui de lâmpada halógena, tem outros hoje em dia com LED, né? Mas tem que ser um refletor de alta intensidade. Tá? E aqui a gente tem a nossa câmera industrial ali, né? Tem que ser um refletor de alta intensidade. Aqui tem um sistema comercial da Vicon, que eles têm os refletores de LED, preferencialmente, aqui até não é o cenário ideal, preferencialmente em torno da lente da câmera. Porque é isso que vai fazer com que a luz saia da lente da câmera, bata no objeto de interesse e volte para a lente da câmera. Porque a luz vai refletir, ela vai refletir para todos os lados, mas ela vai bater e vai voltar na mesma linha, boa parte dela. Então por isso que tem que ser uma luz forte, porque parte dessa luz vai se dispersar, mas boa parte dela vai voltar linear. Então aqui, por exemplo, essa luz da minha imagem da esquerda, né, ela vai bater no objeto e ela vai ter a tendência de voltar reto para o refletor, né, para a lâmpada. Né? Então se essa lâmpada está perto da lente, ela bate, sai do refletor, bate no objeto e volta para a lente. A chance de acertar no centro da lente é muito maior nessa imagem da esquerda, onde a luz está no entorno da lente, do que na imagem da direita aqui, né, da câmera da Vicon, do que nessa nossa câmerazinha aqui, em que eu tenho uma certa distância ali entre o refletor e a lente da câmera. É óbvio que aqui esse dispositivo aqui usa uma lâmpada quente, que precisa estar a uma distância da lente da câmera, porque senão pode danificar os componentes eletrônicos da câmera pela temperatura, enquanto que esse sistema da Vicon, a grande sacada deles é que eu tenho lâmpadas de LED, lâmpadas frias, que vão ter uma intensidade de luz que não... vão ter uma produção de calor baixa, que não vão danificar o sensor da câmera. Tá? Então tem empresas comerciais que usam aí uma argola de lâmpadas de LED que vai no entorno desse tipo de câmera comercial aqui. Tá? Então eles bolaram aí como se fosse uma argolinha com umas câmeras, com umas lâmpadas, com os LEDs no entorno dessa argolinha, fica pendurado ali no entorno da lente, mesma coisa, joga a luz no objeto, volta no centro da lente e é capturado com uma qualidade muito maior pelo sensor da câmera. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da iluminação, só que com uma câmera colorida. Né? Então a gente tem uma certa distorção ali, né? Porque a câmera é colorida e ela tem uma velocidade mais baixa. Então eu vou dar um play aqui. Isso aqui é mais para ilustração, né? Então tá aí, ó. Eu tenho uma luz que está sendo jogada contra a imagem. A gente vê que tem uma perda de iluminação. Tem muita luz aqui embaixo, por exemplo, mas tem uma luz que bate naquele objeto lá, né? E reflete de volta para lente da câmera, tá? Fazendo com que eu consiga, se fosse a minha câmera industrial,
né, com que eu conseguisse enxergar esse objeto aqui, né, de forma mais adequada. Tá? Então, pessoal, a gente encerra com alguns pequenos exemplos sobre iluminação, né? Essa última iluminação não tão interessante, como eu disse, porque a gente tinha ali, né, voltando um pouquinho, né, a gente tinha muita coisa refletindo, né, um fundo um pouco poluído, digamos, né, que para uma câmera colorida certamente vai me dar bastante trabalho, né, na hora de rastrear. Essa imagem, como eu disse, ela é só para fins ilustrativos, a gente não usa ela, o tipo de imagem não deveria ser usado para quantificação, né, porque ela tem ali os borrões que a gente comentou, né, uma imagem de 30 Hz, né, e ela tem essa dificuldade de ter os marcadores ou a coloração que vai dificultar o algoritmo de rastreamento a identificar o centro da imagem. Então, por exemplo, nas outras imagens que eu comentei com a câmera comercial, a gente usou bastante o software Skill Spector, né, que para rastreamento ele tem um código de rastreamento dentre os softwares gratuitos, talvez um dos melhores, né. O próprio Kinovia faz alguma coisa de rastreamento, né, ele tenta identificar a posição do marcador no frame seguinte baseado no que foi feito antes. Mas pela minha pequena experiência com o Kinovia e pela experiência que eu tive usando o Skill Spector, eu acredito que o Skill Spector tem um código de rastreamento melhor. Tá? Ele permite ajustes ao longo do processo de rastreamento que fazem com que a velocidade de rastreamento seja muito maior. A vantagem do Kinovia, ou as vantagens que são para mim duas muito grandes. Uma é que para a medição de ângulos ele é muito mais intuitivo, mais simples, né? E dois, que a capacidade dele de obtenção de importação dos vídeos é muito melhor. Ele trabalha com uma opção de codecs de vídeo muito maior, fazendo com que ele consiga ler vídeo que vem de praticamente tudo que é câmera. Tá? O Skill Spector já é mais chato. Ele precisa trabalhar com vídeo AVI e não há muita especificação em relação ao codec de vídeo dentro do modo AVI. Então a gente já teve que fazer uma série de testes convertendo vídeos para conseguir importar esse vídeo para dentro do Skill Spector e ele identificar. Ele tem que trabalhar com um processo a mais, né, que é a codificação do vídeo, utilizando um software de conversão, né, tipo o NVideo Converter é um bom exemplo, que é um software que tem uma grande capacidade de conversão, consegue configurar muita coisa, né? Então é uma etapa a mais. Mas a escolha do software para os fins que se interessa depende de muita coisa do que a gente falou aqui, do tipo de câmera, da configuração da câmera, da iluminação, né? Vai depender de muita coisa. Mas o software muitas vezes vai ser decisivo, certo? Porque dependendo do que me interessa analisar, eu posso utilizar um software, por exemplo, o próprio ImageJ, que é um software de análise de imagens, que tem a capacidade de analisar vídeos também, vai ser muito bom para medir ângulos, né? E não vai ser bom para rastrear objetos. Tem alguns plugins no ImageJ que permitem rastrear objetos, mas vou ser sincero com vocês que não explorei todos eles para poder fazer uma comparação com o Skill Spector, por exemplo. Tá? Eu sei que para alguns fins existem alguns plugins bem interessantes no ImageJ que permitem o rastreamento de células em imagens de tecido, por exemplo, né, ou de organelas em imagens de tecido, imagem histológica, né? Então vídeo histológico que tem uma organela lá que está se mexendo, os caras têm um plugin dentro do software que faz o rastreamento daquela organela, certo? Então tem essas aplicações e o princípio é o mesmo, né? Eu tenho que identificar um objeto dentro de uma imagem e eu tenho que conseguir identificar, ter um palpite para onde é que ele está indo. Então vai ter um algoritmo no software, um algoritmo computacional que vai fazer esse trabalho de correr atrás do objeto na imagem. Tá? Então, tradicionalmente isso aí tem um início na biomecânica, né? Na identificação desses marcadores. Isso se expandiu para muitas aplicações no uso de
câmeras para outros fins, né? Identificação, como eu disse, organelas no tecido, animais se movimentando, tem aplicações que utilizam rastreamento de animais, né? Peixe num determinado ambiente, né? Hoje em dia tem aplicações para rastreamento de pessoas em um determinado ambiente, determinada imagem, identificação de pessoas. Então essa área de, eles chamam de computer vision, né? Visão computacional, é muito grande, então tem um potencial. Isso eu não estou nem entrando nos softwares comerciais, né? Que vão ter vários softwares para várias aplicações. Tá? Mas a configuração da câmera, que era o que a gente cobriu um pouco na fala de hoje, né, é o ponto de partida, né, porque se eu não ajustar a minha câmera direito, eu posso ter o melhor software do mundo, né, que eu não vou ter medidas confiáveis. Né. Se eu ajustar a minha câmera de forma adequada, eu posso ter um software bom, né, não precisa ser sensacional, e eu vou ter medidas altamente confiáveis, ou vou ter medidas com uma capacidade, uma aplicabilidade grande, que vão fazer com que eu consiga efetivamente responder perguntas relevantes. Tá? E usar isso como uma ferramenta tanto no meu objetivo de pesquisa, se esse for o meu interesse, como na minha aplicação prática. Né? Eu posso não ter nenhum objetivo de pesquisa, mas eu prescrevo exercício, faço avaliações e quero usar a minha câmera como uma ferramenta adicional nas minhas avaliações para quantificar características do movimento. Né? Esse é o grande objetivo, né? Que a gente utilize esses recursos que estão aí disponíveis com o conhecimento que a biomecânica já tem, que é uma área das ciências do exercício muito tradicional, né? Que a gente consiga usar esse conhecimento que já está construído, adaptar o que precisa ser adaptado também, né? Porque muitas vezes a gente vai achar que vai sair fazendo exatamente o que se faz dentro do laboratório. Não tem como. Né? Tem uma série de adaptações que tem que ser feitas muitas vezes. Vou adaptar o que precisa ser adaptado e vou começar a utilizar uma ferramenta de avaliação a mais. Isso aconteceu em outras frentes. Não? Aconteceu com a área de ergometria, aconteceu com a antropometria. Né? Esses equipamentos, essas ferramentas não começaram na prática, elas começaram na pesquisa, se desenvolveram, foram comercializadas em larga escala e aí hoje em dia são utilizadas em muitas aplicações. Né? A gente vai numa academia fazer musculação, vai ter alguém lá que vai fazer uma avaliação antropométrica, né, para medir massa, estatura, percentual de gordura, e isso aí não começou numa academia de ginástica, começou na pesquisa. Evoluiu até o ponto que a gente conseguiu transferir isso e que as pessoas na prática consigam usar desde que treinadas que também tem isso. Né? O treinamento para utilizar essas ferramentas ele é necessário. O objetivo um pouco da disciplina aqui, né, e dessas aulas é fornecer isso. Fornecer um mínimo de conhecimento teórico, mínimo, né, para que, porque a prática vai ser fundamental e a supervisão também vai ser crítica, né? Ter a supervisão de alguém treinado na área é fundamental para que eu consiga aprender aspectos no dia a dia. Né? Ninguém faz um curso online aí de antropometria e sai fazendo análise antropométrica sem nunca ter praticado. Né? Tem um componente de experiência aí do fazer que é fundamental. E na biomecânica eu também entendo que isso é crítico. Né? É altamente necessário que exista uma supervisão. Tem uma série de profissionais no Brasil altamente qualificados nessa área, que têm conhecimento, que têm condições de supervisionar. Então, aqueles que têm interesse, eu acredito que o ponto-chave é encontrar alguém que tenha a capacidade de dar essa supervisão local para poder usar essas ferramentas. As ferramentas estão disponíveis e eu acho que elas têm muito a adicionar, certo? Então, filosofias à parte aí, né? A aula de hoje teve como objetivo cobrir essa escolha dos tipos de câmera, os fatores que vão diferenciar as câmeras, né? Então, brevemente explorei algumas questões. E a configuração, os ajustes de configuração da câmera, né? Como eu comentei, eu cobri também alguns aspectos, muitos deles, para não ser redundante, né, estão disponíveis no
playlist da Universidade de Manchester, que está na página da disciplina, tem o link ali em alguns dos slides que a gente usou, para que vocês consigam assistir pelo YouTube, tá? É aberto, é gratuito pelo YouTube, vocês colocam lá, né? E vocês vão conseguir assistir essas aulas, são em inglês, né? Mas tá bastante didático mesmo. Quem tem alguma dificuldade com a língua inglesa vai poder acompanhar ali os pontos principais do que eles estão cobrindo, certo? Infelizmente a gente não tem uma literatura em português nessa área, né, até o momento, né? Pelo menos que eu esteja a par, em boa qualidade, o material que cubra esses aspectos, a maior parte, se não todo, ele está em língua inglesa, tá? Então também vai ser um outro fator que pode complicar um pouquinho. Mas a gente fica à disposição aí também, para quem tiver dúvidas, quiser sugestões de leitura ou quiser outras orientações, né, entre em contato com a gente, tá bom? Nos vemos na próxima aula.